A verdadeira liberdade se encontra na lei de Deus. Cristo declarou, em João 8, versículo 34, Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o que é pecado? Como vimos no vídeo anterior, pecado é a transgressão da lei. Isso está em 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus. De fato, pecado é a transgressão da lei. Portanto, o indivíduo cuja vida não está em obediência à lei de Deus, que é privado da liberdade. O homem justo obedece voluntariamente à lei de Deus e encontra felicidade em tal obediência. Lei e liberdade não são palavras opostas. Quem não acredita nisso comporta-se como um incrédulo. De fato, há muitos ímpios que ficam nas esquinas das ruas e declaram que a única maneira de encontrar liberdade é abolindo todas as leis. Como bons cidadãos, não levamos a sério tais conversas. Por que razão muitos cristãos afirmam que a lei de Deus tira a liberdade? Seria a lei de Deus menos valorosa que a lei dos homens? Heresia total. A lei de Deus proíbe fazer ou adorar ídolos. Ninguém que se chama cristão pode se sentir privado da liberdade por causa desse mandamento, não é mesmo? Semelhantemente, a lei ordena respeito aos pais, proíbe o homicídio, o adultério, furto, mentira, cobiça. Somente ímpios sentirão que a proibição de tais atos podem tirar-lhe a liberdade. Em vez disso, a Bíblia afirma que a lei de Deus, de fato, é a lei da liberdade. Em Tiago 2, versículo 10, diz: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus não nos tira a liberdade nem nos prejudica. Pelo contrário, Deus promete abundantes bênçãos aos que respondem positivamente à sua lei. A lei de Deus restaura a alma e dá sabedoria. Em Salmos 19, versículos 7 e 8, diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Em Deuteronômio 28, versículo 1 até o 12, diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A obediência à lei de Deus traz iluminação e sabedoria. Em Salmos 119, do versículo 98 e 99, diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Em Salmos 19, versículos 7 e 8 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A obediência à lei de Deus também traz paz. Em Salmos 119, versículo 165, diz: Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Em Isaías 48, versículo 18, diz: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. A obediência também traz vida moral pura e conhecimento da verdade. Em Provérbios, capítulo 7, versículo de 1 a 5, diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta.
para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Em João 7, versículo 17, diz: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Teremos nossas orações respondidas também. Em 1 João 3, versículo 22, diz: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Em Salmos 66, versículo 18, diz: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Também tudo prosperará. Em Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em Salmos 119, versículo 1, diz: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. A obediência à lei traz proteção face à enfermidade e longevidade de vida. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz: E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Em Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 a 2, diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja como estas palavras divinas se cumprem com os adventistas do sétimo dia. Exercitar o corpo é a primeira regra, mas em Loma Linda, pequena cidade da Califórnia, os mandamentos da longevidade são vários. Quem mora lá e segue os preceitos adventistas vive muito mais tempo do que os americanos em geral. Rita não corre mais, mas caminha todos os dias com a ajuda do andador. Rita mora no asilo mantido na cidade pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E este é outro segredo da longevidade de Loma Linda. Boa parte da população é adventista. Quando perguntamos por que vivem tanto, a resposta deles é sempre a mesma. Tenho confiança em Deus. Porque tenho confiança em Deus e porque sou vegetariano, diz o chileno Otto, que veio para a Califórnia ainda criança e dedicou sua vida aos livros que pregam a fé. Otto está entre os mais jovens do asilo. Tem 95 anos. Margie tem 103 e só usa o andador porque o regulamento do lugar exige. Ela não parece mesmo precisar muito dele. Sou vegetariana há 60 anos, justifica ela. I'm a vegetarian, been for 60 years or more. Outra regra de ouro do lugar é não ao cigarro. Jay McFarland foi o criador do programa Pare de Fumar em 5 dias. Segundo ele, este é o tempo necessário para resistir ao hábito. E se chegar aos 10 dias sem cigarro, o ex-fumante recupera paladar e olfato e ganha coragem para continuar o programa. Your body is a temple. Nosso corpo é como um templo e não se joga lixo num templo, diz ele. Aos 95 anos, o médico pode dizer que ajudou milhares de americanos.
Já este outro médico de Loma Linda, aos 92 anos, ainda ajuda. O Dr. Els Ritworm dispensou a aposentadoria e ainda participa de cirurgias num dos hospitais locais. My hands are good and they don't shake. Tenho sorte de ter mãos firmes. Elas não tremem, mostra ele. O Dr. Els diz que o fato da cidade ser uma colônia de adventistas do sétimo dia pesa muito nos índices de longevidade. Em parte pela fé, mas em parte por causa das regras da igreja, que estabelecem o vegetarianismo e a abstinência de álcool. A man in California will live Pesquisas mostram que um morador da Califórnia adventista vive 9 anos e meio mais que um não adventista, explica o médico. Quem não fuma ganha alguns meses de vida. Quem faz exercício também. E quem come vegetais e castanhas, como nozes, também ganha tempo lá no fim da vida. Além disso, o Dr. Els dá outras dicas para viver muito. Beber pelo menos 5 copos d'água por dia reduz em 50% a incidência de doenças do coração. E de coração, o médico entende. Ele é um dos maiores cardiologistas da sua geração. A edição 290 da revista Super Interessante exibiu uma reportagem com o título O Clube dos 110. Em um trecho, ela afirma: os bons hábitos são tão determinantes que, quando são adotados por todos, criam-se bolsões de longevidade. Talvez o melhor exemplo seja Loma Linda, na Califórnia, onde um grupo de adventistas vegetarianos não fuma, faz exercícios regularmente, dedica muito tempo à família, basicamente a receita da longevidade. Como consequência, eles têm uma expectativa de vida de 85 anos, 10 anos a mais que a média americana. O cristianismo prático, a obediência a Deus por amor, só resulta em vantagens. Os adventistas são a prova disso. Veja o resultado em sua vida também. Cumpra a lei de Deus em sua vida. Amém e tchau.